Olá, crianças, como vocês estão? Tudo bem? Estamos na aula de ciências da semana 4 do PET 6. Meu nome é Florisbela Martins Ferreira, professora do terceiro ano. Hoje nós vamos falar sobre a classificação dos animais vertebrados. Os animais vertebrados, eles podem ser classificados em mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis. Os mamíferos, eles possuem pelos, né? Os filhotes crescem dentro da barriga da mãe e vivem na terra e na água. Também tem alguns que vivem na água. As aves possuem penas e asas, colocam ovos, vivem na terra. Os peixes possuem escamas e nadadeiras, colocam ovos, vivem na água. Nem todos os peixes têm escamas, certo? Tem os peixes que são de pele também. Os anfíbios têm pele úmida e lisa, colocam ovos, os filhotes vivem na água e os adultos na terra, certo? Que é o caso do girino, né? Quando o sapinho nasce, ele nasce de um ovinho e vira um girinozinho, que parece um peixinho, mas aí ele vai criando patinhas e perdendo a cauda de peixe que ele nasce, certo? E quando adulto, ele vive na terra, né, em lugares mais úmidos. Os répteis possuem escamas, colocam ovos e vivem na terra. Essas escamas são como da tartaruga, né? São um casco mais duro, é uma proteção desse animal, certo? Os pássaros voam, né? Vocês sabem que eles voam e eles vivem na terra, certo? Quem quiser saber mais sobre esses animais, eu deixei aqui para vocês verem, ó. Sabe as informações para a família, para a criança, e aqui no Quer Saber Mais? Você pode acessar esses links que tem aqui, que fala melhor sobre, você vai ver outros animais que representam os peixes, os anfíbios. Só você acessar no YouTube os vídeos. Os répteis, as aves, os mamíferos, você vai conhecer mais sobre eles. Particularmente, eu sempre tenho uma curiosidade a mais sobre os animais, porque tem tanta coisa interessante para você descobrir sobre os animais, né? Então, vamos lá. Vamos ler aqui agora o texto sobre essa classificação dos seres vivos. Você sabia que no ano de 320 a.C., o filósofo grego Aristóteles já havia pensado em organizar os seres vivos criando grupos. Ele observou algumas características dos organismos vivos e os agrupou de acordo com as semelhanças. A sua classificação permitiu que outros cientistas também tivessem a mesma ideia, e várias outras classificações foram criadas ao longo da história. Hoje em dia, seguindo a mesma ideia de observar as características e agrupar de acordo com suas semelhanças, podemos observar os animais do nosso dia a dia e os classificar em 5 grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os peixes são animais exclusivamente aquáticos. Vivem tanto em água salgada quanto em água doce. Eles apresentam seu corpo coberto por escamas finas, que os protegem e ajudam no movimento dentro da água. Possuem nadadeiras e brânquias para respirar dentro d'água. Os anfíbios recebem este nome por apresentarem uma fase da vida aquática e outra terrestre. Quando estão na água, possuem cauda e brânquias. Já quando estão adultos e vivem na terra, possuem patas e pulmão. Os sapos, rãs e pererecas são exemplos de anfíbios. Os répteis, por sua vez, recebem este nome por serem animais que rastejam, como é o caso das cobras, lagartos, tartarugas e crocodilos. Eles são animais que vivem, em sua grande maioria, na terra e em ambientes muito secos. Apresentam pele coberta por escamas grossas que os ajudam a não perder muita água para o ambiente.
são os primeiros animais que têm ovos com casca. As aves normalmente são animais que voam. No entanto, existem algumas como a ema, o avestruz e os pinguins que não são capazes de voar. Todas elas apresentam o seu corpo coberto por penas e um bico sem dentes. Já os mamíferos são animais que apresentam o corpo recoberto por pelos. Em alguma fase de sua vida, e as fêmeas produzem leite para alimentar os seus filhotes. Podem viver em todos os ambientes, como, por exemplo, temos as baleias e golfinhos na água, seres humanos e cães na terra e os morcegos, que são os únicos mamíferos capazes de voar. Bom, gente, esse é o texto, né, que fala sobre os animais, a classificação dos seres vivos. Agora nós vamos fazer as atividades. Vamos lá? Segundo o texto acima, quantos grupos de animais existem? Quais são eles? Nós acabamos de ler aqui e saber quantos são esses animais. Essa classificação dos animais a tia Flor colocou aqui, ó. Quantos são eles? Quantos são eles e quais são, né? Quais são eles? Você vai escrever aqui na atividade 1. Na atividade 2, está pedindo o seguinte, ó, de acordo com as características descritas no texto, analise os animais abaixo e complete a tabela. O que a tia Flor observou aqui nessa tabela? Que, olha, onde tiver pedindo o exemplo, você vai dar o exemplo. Aqui em peixes não tem exemplo, certo? Tá assim, ó, classificação, aí vem peixes, não tem exemplo. Na frente de exemplo, você vai escrever um exemplo de peixes. Já aqui na segunda coluna, aí você vai dizer mais as respostinhas embaixo. Cobertura de pele, ambiente que vive. Já aqui na classificação, onde está escrito sapo, não está a classificação do sapo. Qual é? O sapo é que tipo de animal? Basta você voltar lá na classificação que a tia colocou. Já aqui, ó, e além de colocar aqui a classificação do sapo, você vai dizer a cobertura do corpo dele e o ambiente em que ele vive. Aqui, na terceira coluna, está assim, répteis. Você vai dar um exemplo de répteis, depois você vai dizer como é a cobertura do corpo e o ambiente que ele vive. Aqui está papagaio, não tem a classificação do papagaio, só tem o exemplo. No lugar da classificação, aqui nessa primeira linha, o que você vai colocar? O papagaio é de qual classificação animal? Basta você olhar na tabelinha lá, o papagaio, ele tem pena, não é? Ó, a cobertura do corpo dele tem pena, e ele é qual tipo de animal? Na última coluna, na última e quinta coluna, tá assim, mamíferos. Você vai dar um exemplo de mamíferos, né? E vai colocar o exemplo, a cobertura do corpo já tá escrito, tá vendo? Que ele tem pelos, e ele é um animal aquático, terrestre ou ele voa? Como que é a classificação dele? Tá certo? Qualquer dúvida pode me perguntar, não sei se ficou claro. Atividade 3. Observe os animais abaixo e circule os peixes de azul, os anfíbios de verde, os répteis de vermelho, as aves de amarelo e os mamíferos de marrom. Tá certo? Turminha, essa é a atividade de hoje de ciências, tá certo? Olha, tira um tempinho e assista esses vídeos aí que tem mais informação. Você vai ter mais exemplos de tipos de animais, né? É muito bom você pesquisar um animal que você tem curiosidade de descobrir sobre ele, certo? Então, essa é a aula de classificação dos vertebrados, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.